6 de junho de 1944. Praia de Omaha. 156 mil tropas aliadas tomando de assalto 5 praias da Normandia. Steven Spielberg mostrou para você ninhos de metralhadora. Filmes de guerra focam nos canhões alemães de 88 milímetros. Jogos de videogame enfatizam assaltos a bunkers. Todo documentário sobre o dia D destaca as fortificações de concreto da Muralha do Atlântico e os campos de tiro sobrepostos das metralhadoras MG-22. E 89% das baixas aliadas no dia D vieram de armas de tiro indireto de que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Não de metralhadoras. Não foi tiro de fuzil. Não foram os famosos 88. Os morteiros e a artilharia alemã mataram mais homens nas primeiras 6 horas do que todas as outras armas juntas. Deixe-me mostrar a você a matemática do verdadeiro assassino do dia D. Aqui está a matemática brutal do tiro indireto. O morteiro alemão Granatwerfer, 34 de 81 milímetros, tinha alcance máximo de 2.400 metros e cadência de tiro de 15 a 25 tiros por minuto. Cada equipe de morteiro tinha 3 homens. Eles conseguiam atirar, mudar de posição e atirar de novo em até 90 segundos. O raio de explosão de uma única granada de morteiro de 81 milímetros era de 35 metros. Os estilhaços continuavam letais a 70 metros. Uma equipe de morteiro podia saturar uma área do tamanho de um campo de futebol a cada 3 minutos. A realidade: as forças alemãs que defendiam a Normandia posicionaram aproximadamente 450 morteiros e 360 peças de artilharia, cobrindo as 5 praias de invasão. Isso dá 810 armas de tiro indireto, contra 85 posições de metralhadora e 12 posições de canhões pesados. A proporção era de 9 para 1, a favor de armas que atiravam de posições que os soldados aliados não viam, não conseguiam suprimir e não conseguiam contra-atacar com eficácia. Mas tem algo de que quase ninguém fala. As metralhadoras criavam medo e imobilizavam as tropas. Os morteiros matavam enquanto os soldados estavam imobilizados. Um soldado que se abrigava do fogo das metralhadoras atrás de um obstáculo na praia virava um alvo parado. Para equipes de morteiro que tinham marcado com antecedência cada metro da praia durante meses de preparação, observadores avançados alemães informavam as coordenadas. Em até 60 segundos, granadas de alto explosivo choviam sobre homens encolhidos atrás de obstáculos que não ofereciam nenhuma proteção por cima. Agora vamos examinar os dados reais de baixas da praia de Omaha, a zona de desembarque mais sangrenta. Dos 2.400 soldados aliados mortos ou feridos na primeira onda, aproximadamente 2.136 baixas resultaram de fogo indireto. Isso é 89%. Registros médicos analisados no pós-guerra mostraram ferimentos por estilhaços, compatíveis com morteiros e projéteis de artilharia, em 9 de cada 10 baixas. Apenas 11% mostraram ferimentos de armas leves ou de armas de tiro direto. A matemática da vulnerabilidade revela por que o fogo indireto dominou. Um soldado de infantaria em uma praia aberta apresenta um alvo de aproximadamente meio metro de largura e 1,7 metros de altura quando está em pé. Isso dá 0,85 metros quadrados. Para um metralhador atirando a 600 metros, é um disparo extremamente difícil, ainda mais com soldados correndo, fumaça atrapalhando a visão e fogo de artilharia naval chegando e criando caos. A probabilidade de acerto da MG-42 a 600 metros contra alvos correndo era de aproximadamente 4%. Compare isso com a eficácia do morteiro. Uma única granada de alto explosivo de 81 milímetros cria uma zona letal de fragmentação que cobre 960 metros quadrados. Ela não precisa te atingir diretamente. Basta cair dentro de 35 metros. As equipes alemãs de morteiro não miravam em soldados individuais. Elas atiravam em coordenadas do mapa, saturando as zonas onde as tropas aliadas inevitavelmente se concentrariam. Rampas das lanchas de desembarque, obstáculos na praia, o muro de contenção. Cada ponto já estava pré-marcado com várias posições de morteiro. É aqui que a matemática fica realmente devastadora. A 351ª Divisão de Infantaria Alemã, que defendia a praia de Omaha, fez exercícios de tiro real por 3 meses antes do dia D.
Eles calcularam trajetórias exatas para acertar cada setor da praia. Eles abriram trincheiras de comunicação que permitiam aos observadores avançados dirigir o fogo sem se expor. Eles estocaram 24.000 granadas de morteiro num raio de 800 metros da praia. Isso dá 30 granadas de morteiro por soldado aliado na primeira onda. A sequência real do combate conta a história. Às 6h30, as lanchas da primeira onda se aproximaram da praia de Omaha. As metralhadoras alemãs abriram fogo a 400 metros, criando uma ameaça visível. As tropas aliadas buscaram cobertura atrás de obstáculos da praia e depressões na areia. Às 6h33, o fogo de morteiros alemães começou. Os observadores avançados passaram coordenadas para posições de morteiro localizadas entre 200 e 600 metros terra adentro, totalmente invisíveis aos soldados na praia. As granadas de morteiro começaram a cair a uma cadência de 180 por minuto em toda a frente da praia. As unidades médicas documentaram os resultados. As baixas que chegavam aos postos de socorro mostravam padrões de ferimento compatíveis com fragmentação. Múltiplas perfurações nas pernas, no tronco e na cabeça. Não eram ferimentos de bala com entrada e saída limpas. Eram rasgos irregulares causados por estilhaços de artilharia em velocidades supersônicas. Médicos de combate relataram que 73% das baixas atendidas nas 2 primeiras horas tinham ferimentos de fogo indireto. Muitos tinham múltiplos ferimentos por estilhaços, sinal de que foram pegos em zonas de explosão sobrepostas. Vamos examinar a matemática do tempo. Supressão versus letalidade. O fogo de metralhadoras conteve o avanço aliado por cerca de 40 minutos, até que o fogo naval destruiu as casamatas visíveis e a fumaça encobriu a observação alemã. Mas o fogo de morteiro continuou por 6 horas. As guarnições alemãs não precisavam ver os alvos. Eles disparavam barragens pré-planejadas em intervalos cronometrados, sabendo que os soldados aliados estariam naquelas zonas. Mesmo depois que as tropas aliadas tomaram a primeira linha defensiva às 9 horas, morteiros alemães a 2 quilômetros terra adentro continuaram a disparar com base em coordenadas de mapa. A eficácia comparativa revela a verdade final. A análise pós-batalha mostrou que as metralhadoras alemãs gastaram aproximadamente 400.000 tiros no dia D em todas as praias. Elas causaram aproximadamente 800 baixas. Isso dá 500 tiros por baixa. Os morteiros alemães dispararam aproximadamente 18.000 disparos. Eles causaram aproximadamente 8.000 baixas. Isso dá 2,25 disparos por baixa. Os morteiros eram 222 vezes mais eficientes em matar soldados aliados do que as metralhadoras. Compare o investimento de recursos. Uma MG-42 custava 400 Reichsmarks e exigia uma guarnição de 3 homens em um bunker de concreto armado. Levava 3 meses para construir. Um morteiro de 81 milímetros custava 80 Reichsmarks e exigia uma guarnição de 3 homens em um buraco simples no chão. Levava 3 horas para cavar. A arma que causou 89% das baixas custava 1/5 do preço e podia ser reposicionada em 90 segundos. Um relatório pós-ação do Exército dos Estados Unidos, do 116º Regimento de Infantaria, disse sem rodeios: o fogo de armas leves do inimigo foi surpreendentemente ineficaz e causou relativamente poucas baixas. O fogo indireto de morteiros e artilharia causou aproximadamente 90% das baixas. Foi o principal fator que impediu o avanço rápido para fora da praia. As tropas tinham mais medo das metralhadoras, mas morriam pelos projéteis que nunca viram chegar. A matemática é incontestável. 8.000 baixas por fogo indireto, 800 baixas por fogo direto, 18.000 disparos de morteiro contra 400.000 balas de metralhadora. A arma que matou 89% das tropas aliadas no dia D era aquela que Hollywood nunca mostra, porque não é cinematográfica. Você não consegue filmar o momento dramático em que uma granada de artilharia invisível cai a 30 metros e fragmentos supersônicos atravessam seu corpo. Você não consegue criar um momento de herói contra uma arma que dispara de uma posição que você não vê, que você não consegue mirar e que você não consegue tomar de assalto. Então, filmes de guerra mostram ninhos de metralhadora.
enquanto o verdadeiro matador fica numa posição escavada a 600 metros terra adentro. Dispara para coordenadas no mapa e mata homens que nunca souberam o que os atingiu. O dia D provou que a guerra moderna não se vence com as armas que os soldados mais temem. Ela se vence com matemática, tabelas de trajetória e granadas de alto explosivo caindo do céu.